Queridos irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez diante da palavra do Senhor para trazer da parte dele uma palavra ao seu coração, ao meu coração, ao nosso coração. Estamos falando sobre o coração de Deus, conhecendo o coração de Deus por dentro. E desta vez eu quero falar sobre o seguinte tema: o coração de Deus é assim, ele retribui-nos de maneira diferente. Como entendermos isto? Lendo a sua palavra. Deus tem um compromisso com a sua palavra. Ele tem levantado homens imbuídos de responsabilidades para trazer aos homens aquilo que está no seu coração. Eu quero ler um texto que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 18 e 19. Escreveu o apóstolo Paulo o seguinte: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Verso 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. A palavra-chave desses dois versículos é a palavra reconciliação. Quer dizer, retribuir de maneira totalmente diferente. Paulo disse que Deus, em Jesus, estava retribuindo a nós o mal que fizemos a Ele através de um bem muito grande. É assim o coração de Deus. Estamos diante de João 3,16, mais uma vez, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como podemos compreender todo o mal que fizemos para Deus e todo o bem com que ele nos retribuiu? É claro, mais uma vez afirmo, lendo a sua palavra. Vamos mostrar alguns textos bíblicos nos quais fica muito claro a postura que Deus tomou para conosco, a decisão que ele tomou para conosco e a decisão que nós tomamos para com ele, mostrando aí a diferença do coração de Deus para o nosso coração. Vamos orar pedindo a Deus a graça para aquilo que vamos ouvir, lendo a sua palavra. Oremos então. Pai querido, Pai de amor, obrigado por permitir entrarmos na tua presença, na pessoa do Senhor Jesus, através da tua palavra e da oração. Agradecemos, Deus, por estarmos aqui na dependência do Senhor, na dependência do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo e da tua palavra escrita. Quero orar por aquela pessoa ou as pessoas que neste momento estão me assistindo. Deus, fala o seu coração, abre a sua mente para compreender a tua palavra, compreender a tua vontade. Abençoa, Deus, todas as famílias do Brasil e do mundo. Nós passamos por momentos vexatórios, por momentos de grande tribulação. Muitas pessoas estão passando por momentos de perseguição, de tribulação e de muita tristeza na vida. Por isso queremos, Pai, rogar que a tua palavra, como consolo, venha falar a esses corações e, sobretudo, Pai, trazendo para aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus a salvação através da tua palavra, pelo sacrifício perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo, o nome de quem estamos orando. Amém. Então, queridos, vamos agora para alguns textos bíblicos, antes de vermos como Deus retribui a nós de maneira diferente, para dar sentido à retribuição de Deus. A palavra reconciliar, repito, significa simplesmente retribuir de maneira diferente. Eu quero ler um texto que está no capítulo 3 do profeta Amós. O profeta Amós foi um homem usado por Deus para escrever um livro inteiro. E ele escreveu as seguintes palavras. Deus, usando o profeta Amós, é claro que Deus sempre usou homens para falar conosco. Deus sempre usou homens para trazer a sua palavra ao nosso coração. E dessa vez ele está usando o profeta Amós.
Ele diz aqui o seguinte, Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem que tenha revelado o segredo do seu coração aos seus servos, os profetas. Para iniciar, nós estamos vendo aqui que Deus está usando o homem para falar a homens os segredos do seu coração, abrindo o seu coração para dizer o que está no seu coração. Nós vamos agora para o livro de Jeremias, no capítulo 7. Nós temos dois textos aqui em Jeremias provando como Deus sempre está à busca do homem para falar com o homem, mas o homem sempre fugindo de Deus. Deus sempre tentando encurtar a distância, mas o homem sempre procurando aumentar a distância, fugindo de Deus. Ele já disse através do profeta Amós que ele está trazendo ao nosso coração o que está no seu coração, uma bondade do coração de Deus em falar conosco. Isso podemos ver desde o livro do Gênesis, Deus procurando Adão para falar com Adão e Eva, abrindo o seu coração, dizendo para eles o que eles deveriam ou não deveriam fazer, e quando eles pecaram, mais uma vez, ao invés de eles estarem buscando a Deus, Deus estava buscando o homem e perguntando, chamando pelo seu nome, Adão, onde estás? Não é diferente em toda a raça humana. No capítulo 7, verso 25, eu vou ler o 25 e o 26 do capítulo 7 de Jeremias, como Deus nos tratou no passado, através de Israel. Verso 25. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os. Verso 26. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que os seus pais. Percebe-se que Deus, mais uma vez, ele está buscando o homem. Ele está atrás do homem, chamando o homem a si para aconselhar, sempre usando a sua palavra. Só existe uma maneira de você ouvir pessoalmente de Deus através da sua palavra falada oralmente ou escrita. Queremos saber como é o coração de Deus. Estamos interessados em saber quem é Deus, o que Ele pensa de nós, o que nós somos. Então, é só ler a sua palavra, a palavra escrita. Deus fala conosco por meio da palavra escrita. Agora vamos para Jeremias capítulo 25, combinando e fazendo uma concordância com Amós capítulo 3, verso 7, Jeremias 7, 25 e 26. Agora o capítulo 25, verso 3, o que Deus diz. Desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e vou-la tenho anunciado, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Estais percebendo a maneira como nós agimos com Deus? Deus procurando comunicar conosco, falando conosco, enviando os seus servos, usando a sua palavra, mas o homem sempre fugindo de Deus. Aqui, 23 anos de pregação pelo profeta Jeremias. Não foi capaz de evitar 40 anos de cativeiro de Israel. O coração do homem realmente é duro. Quantas pessoas há que eu tenho falado durante os meus quase 40 anos de pregação. E, infelizmente, muitas delas ainda hoje estão duras como antes. Quem sabe, até mais dura do que antes. Algumas delas já partiram, já morreram, estão agora simplesmente lembrando daquilo que ouviram. Não há mais como voltar atrás. Meu querido amigo, meu querido irmão, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração.
A Bíblia diz nos Salmos que Deus esteve desgostoso com Israel durante 40 anos. O povo para quem Deus falou, falou e falou constantemente, porém eles não deram ouvidos. Agora vamos ver alguns outros textos quando falam que nós retribuímos, ou seja, o que nós fizemos com Deus em toda essa longanimidade dele, em toda essa bondade dele. O salmista, no Salmo 69, versículo 21, disse que em Jesus nós estaríamos fazendo um grande mal a Deus. E se cumpriu isto no capítulo 23 de Lucas. Ele disse que deram-me fel e vinagre em lugar de água. No momento quando Jesus estava na cruz, pendurado ali, sendo morto no nosso lugar, ele disse, tenho sede. E deram a ele vinagre em lugar de água. Foi assim que fizemos com o Senhor Jesus. Deus veio na pessoa de Jesus, que é a sua palavra em pessoa, o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então fizemos essa maldade com ele. Se lemos então o capítulo 1 de Provérbios, nós vamos ver a partir do versículo 25 como tratamos Deus. Capítulo 1, verso 24 em diante. Clamei e recusastes, estendi as minhas mãos e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também de minha parte eu me rirei. Eu vou para o verso 29, para ganharmos tempo aqui, 29 e 30. Porquanto odiaram o meu conselho, ou meu conhecimento, e não preferiram o meu temor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Esta é a postura do homem diante do conselho de Deus. Esta é a postura de um mundo perdido, de um mundo cego, de um mundo de mente cauterizada, diante de um Deus que mandou seu Filho ao mundo para, por amor a eles, a fim de que pudesse resgatá-lo. Ainda, nós lemos em Isaías capítulo 53, Isaías 53, vale a pena se ler o que nós fizemos com Deus na pessoa do seu Filho amado Jesus. Aliás, aqui é uma profecia que vai se cumprir no Novo Testamento. Mas Deus levantou o profeta Isaías, usando como instrumento dele para dizer o que nós faríamos com Jesus quando ele viesse aqui representando Deus como a palavra viva, a expressão de Deus. Olha aqui o que diz Isaías capítulo 53, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? E o verso 3 ele vai dizer o seguinte: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Esta é a pessoa de Jesus nos tempos bíblicos, quando ele esteve aqui. Portanto, foi assim que agimos com o Filho de Deus, quando ele veio a este mundo. Como o nosso tempo é curto e não dá para discorrermos aqui todos os textos que tratam da nossa maneira como tratamos Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, eu quero voltar de novo para o texto que nós lemos de 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19, apenas para trazer aqui à nossa mente como é que Deus tratou conosco após aquilo que nós tratamos com ele. Diz o seguinte: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou, quer dizer, que retribuiu a nós de maneira diferente, consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ele diz agora em prol daquilo que fizemos com ele, em resposta àquilo que fizemos com ele. Ele está nos reconciliando, nos retribuindo de maneira diferente através do Senhor Jesus. O verso 19 diz, isto é, Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo o mundo,
reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Que coisa linda a gente poder ouvir o coração de Deus. Estamos mais uma vez diante de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá no momento da cruz, ainda os homens gritavam, crucifica-o, crucifica-o. Mas ali estava Deus em Jesus, reconciliando, retribuindo a nós de maneira totalmente diferente de como nós tratamos Ele. Como foi que Deus nos tratou? Já lemos João 3,16. Foi assim que Deus retribuiu a nós. Mas é claro que o profeta Isaías também foi um homem usado por Deus para trazer a nós uma visão de como Deus iria retribuir-nos, de que maneira diferente era esta que Deus estaria retribuindo a maldade do nosso, do meu, do seu, do nosso coração. Isaías 53, eu quero ler os versos 4 a 7. Aqui era uma profecia de como Deus iria retribuir todo o mal que fizemos a ele através do seu Filho Jesus, rejeitando, não ouvindo e colocando para trás todo o seu conselho. Ele diz aqui nos versos 4 a 7, verdadeiramente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha o verso 6, que coisa linda. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Verso 7, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os que o tosquia, ou seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Deus estava retribuindo a maldade do mundo com o maior bem dos céus, enviando o seu Filho ao mundo, como retribuição de todo o mal que fizemos a ele. Para terminar, ainda Lucas capítulo 23, verso 34. Jesus na cruz achou tempo para orar pelos seus inimigos, já vimos isso em mensagens anteriores, e ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quer dizer, Deus estava em Cristo Jesus retribuindo de maneira totalmente diferente diante do nosso pecado e da postura que tomamos para com o Filho de Deus. No capítulo 5 de Romanos, verso 8, Paulo escreveu: assim Deus prova o seu amor para conosco, em que quando ainda éramos desgraçados, separados, mortos, destituídos da glória de Deus, ele enviou seu Filho para morrer no nosso lugar. Que resposta você tem ao amor de Deus hoje, agora? Eu espero que, se Deus falou ao teu coração, você não endureça o seu coração, que você não tape os seus ouvidos, que você não dê o ombro rebelde a Deus, que você não dê as costas para Deus, que você não venha fazer pouco caso da palavra de Deus. Você esteve diante do conselho de Deus através dessa mensagem. Você será responsabilizado um dia por aquilo que ouviu. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Espero que você tome hoje a mais importante e a maior de todas as decisões na vida, voltando-se para Deus em Cristo Jesus. Meu forte abraço, que Deus te dê um dia de paz, de alegria, mas com Jesus no coração.